Além de mim mesma, não há ninguém, nem nada. Essa é a terceira lei de Shankar. Se ainda não assistiram aos vídeos anteriores, em que falo da primeira e segunda lei, recomendo fortemente que todos assistam. Mas por quê? Porque essas leis, elas ajudam bastante ao homeopata a compreender melhor os seus pacientes. Neste vídeo eu vou falar da terceira lei, que diz o seguinte: além de mim mesma, não há ninguém, nem nada. Como assim, Clarice? Calma que eu vou explicar melhor. É o seguinte: todas as pessoas funcionam de acordo com a sua sensibilidade individual. Cada pessoa percebe apenas aquilo a que é sensível e realmente não percebe ao que não é sensível. Quando percebe qualidades particulares em alguém, o faz porque é sensível a essas qualidades. Por exemplo, ao perceber que os outros são desdenhosos, é porque sua sensibilidade está na área do desdém, do desprezo. O que podemos concluir? Concluímos que as pessoas reagem de forma igual e oposta àquilo que percebem, conforme declarado na primeira lei. Por exemplo, quando uma pessoa percebe insulto de alguém, é apenas porque é sensível a insultos e é tudo o que percebe nos outros. Portanto, reagirá de maneira igual e oposta. Reagirá insultando, ou pelo menos irá querer insultar. Portanto, não há diferença real entre o que a pessoa faz e o que ela própria faria. Ambos são insultantes. Percebendo nos outros apenas um aspecto de si mesma, sensibilidade ao insulto, reagirá apenas a ele, significando que dentro de si há exatamente a mesma pessoa que vê, aquele que insulta. Tudo o mais se localiza fora do seu campo de percepção. Vê outras pessoas como o espelho que nada reflete além da sua própria sensibilidade. Portanto, não há ninguém além de si mesma. O mesmo acontece a tudo ao nosso redor. Como assim, Clarice? Por exemplo, se uma pessoa é imensamente impressionada pelo Himalaia, os adjetivos que usa ao descrever a montanha são reflexos de sua própria sensibilidade interna. Quando afirma que é incrivelmente bela, é possível que sua sensibilidade esteja em torno da beleza e poderá se sentir bela ou feia. Outro exemplo: se disser que o Himalaia é poderoso, sua sensibilidade possivelmente gira em torno de poder e poderá se sentir poderosa ou impotente. O que concluímos então? Concluímos que os adjetivos usados, os significados e as conotações têm a ver com o modo como se percebe. Poderá ser que o que descreve ou exatamente o oposto. Na verdade, quase tudo em torno de nós reflete a percepção do nosso ser. Por exemplo, se alguém fala do fim do mundo, basicamente está falando do seu próprio fim. Porque o que percebe como fim do mundo nada mais é
do que o fim de si mesma. Todos temos, lá no fundo, medo de que cheguemos ao fim. A forte confirmação dessa ideia, quando 7 voluntários escreveram 5 palavras sobre o Taj Mahal. Todos escreveram coisas diferentes. Um escreveu que é romântico, belo, sentimental. Outra pessoa escreveu o Taj Mahal como sendo belo e real. Outra pessoa escreveu sobre sua engenharia, estrutura e formas. Portanto, cada um alinhou as palavras de tal forma a dar um quadro acurado de si mesmo. E podemos concluir, então. Concluímos que as diferentes percepções do palácio basearam-se nas percepções que cada pessoa tinha de si mesma. Isso levanta a seguinte questão: será que o Taj Mahal realmente existe? Então, como era no passado? No passado, se o paciente era fortemente afetado, positivo ou negativo, era importante verificar se falava de uma situação ou relação realmente existente ou não. O próximo passo era entender como o paciente vivia tal situação, ou seja, qual a sua percepção ou realidade. Agora, quando o doente descreve a situação a outra pessoa, está falando apenas de si mesmo. Esta conclusão tornou-se muito útil na prática. Shankara descreveu em seu livro O Insight das Plantas o seguinte: em uma família da qual ele tratava, havia uma senhora, suas 2 filhas, suas 2 enteadas, as quais consultavam separadamente e a descreviam, ou seja, descrevia a senhora. Cada descrição era tão diferente que um estranho teria dificuldade de acreditar tratar-se da mesma pessoa. Ou seja, cada uma falava de sua própria sensibilidade, ou seja, cada uma falava de si mesma. Conclusão: não havia necessidade de questionar o que sentiam, porque suas descrições a respeito da senhora podiam ser repertorizadas e encontrado um medicamento, e se comprovou ser uma prescrição eficaz à pessoa que consultava. Esse foi um caso que criou uma grande mudança no entendimento da paciente e do tratamento. Houve uma outra história de uma outra mulher de 40 anos, cujo diagnóstico era colite ulcerativa. Estava sob forte medicação e os problemas começaram após a morte do marido. Contou que sua vida com ele foi puro inferno. Ao descrevê-lo, relatou como mais possessivo, violento, insano, com ciúmes, doentio. Shankara, então, receitou o medicamento Iociamos para essa senhora e se demonstrou ser um sucesso. Conclusão: o marido afetou-a de tal forma, devido ao próprio ciúmes e possessividade, cuja descrição refletia sua sensibilidade. Do contrário, o teria descrito de forma totalmente diferente. Sua visão do marido levou a Shankara a prescrever o medicamento de que necessitava. Fantástico, não é mesmo? Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.